Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo mais uma vez, graças a Deus. E hoje nós vamos estar voltando a falar sobre a nossa terceira dica do Enem. Hoje vamos para a aula de gramática, ok? As duas primeiras dicas falamos de redação. Agora vamos para a parte da gramática, né, da norma culta, que também abrange a competência 1 na avaliação do Enem. E existem, pessoal, algumas dúvidas frequentes dos candidatos, né, aos concursos, ao escrever algumas palavras, ou porque elas são semelhantes a outras, né, ou então porque o estudante realmente não sabe empregá-las. E essas são pegadinhas, sabe, que tem acontecido constantemente. Então eu vou dar alguns exemplos aqui para que você nunca mais erre em qualquer redação ou qualquer texto que você for escrever essas palavras, tá bom? Vamos agora para a primeira dica. E nossa terceira dica é a palavra a nível de ou em nível de. Quando eu digo em nível de, é quando existem níveis. Então, quando eu digo isso será resolvido em nível de diretoria, isso será resolvido em nível federal. Então, aí eu uso em nível de. E a nível de, pessoal, não existe, certo? Tire isso da sua cabeça que não existe a nível de. É sempre em nível de alguma coisa. A quarta palavrinha também, que é bem, causa bem muita dúvida, é aonde e onde. Quando eu digo onde, é em que lugar. Se eu falar assim, onde está o meu carro? Em que lugar está o meu carro? É um local, um lugar fixo, certo? Onde? Onde está minha bolsa? Em que lugar está minha bolsa? Mas aonde indica movimento. Então não é em que lugar, é a que lugar. Quando eu digo assim, aonde, não sei aonde vou passar minhas férias. Ou seja, eu não sei a que lugar eu vou passar minhas férias, né? Qual lugar eu vou passar minhas férias. Então, aonde indica sempre o movimento. Um outro exemplo de aonde. Eu não sei a que lugar eu viajo. Eu não sei a qual lugar, né? Então, indica movimento. Então, eu uso aonde eu viajo. Beleza? Pronto. Vamos à palavra acerca de, que tem 3 formas dela ser escrita. Tem acerca de, o A separado, acerca de, que significa uma distância aproximada. Quando eu falo assim, estou a cerca de 10 quilômetros da minha escola. Então, é uma distância percorrida, tá? Então, ele é o A separado. O A, somente o artigo, a cerca de, certo? As 3 palavras separadas. Quando eu digo a cerca de, sendo o A junto do cerca, então, a cerca, uma palavra só. Então, é quando eu falo a respeito de alguma coisa, sobre alguma coisa. Estou falando acerca de determinado assunto, acerca do jogo. Então, é acerca de, a palavra sendo junto, tá? Quando eu falo acerca, esse A do verbo haver, H-A, acerca de, é quando eu vou indicar tempo, certo? Por exemplo, quando eu digo assim, ele veio aqui há cerca de 3 anos. Então, quando está indicando o tempo do verbo haver, então esse acerca eu uso com H. Outra palavra que os estudantes têm muita dúvida é o verbo fazer. E muita gente erra isso, gente. Fazer, ele indicando o tempo, ele é impessoal. Então, o verbo sempre vai estar no singular. Eu digo assim, faz 3 anos que eu estudo português. Então, quando eu digo faz, indicando tempo, eu não vou concordar o verbo com o sujeito, porque o sujeito é impessoal, faz. Quem é que faz? Eu não sei quem é que está fazendo. Eu não descubro quem é o sujeito. Então, fazer indicando o tempo é impessoal. É diferente do verbo fazer quando eu digo o verbo produzir. Por exemplo, eles fazem bolo muito bem. Eles ou elas fazem o trabalho muito bem. Nesse caso, é fazer, está concordando com o sujeito. Quem é que faz? Elas fazem. Então, eu concordo. Aí, nesse caso, o verbo fazer não é indicando tempo.
tá? E eu já vi muitos jornalistas, inclusive, falando isso. Fazem 5 anos que ocorreu o conflito, né? Então, tá errado, tá? Pronto, temos a palavra também viagem com G e viagem com J, né? Quando usar? A palavra viagem com G é um substantivo e com J é um verbo, tá? Então, se com G eu falo assim, se um substantivo precedido de A. Por exemplo, eu farei a viagem amanhã. Então, essa viagem é com G, tá bom? Mas quando eu digo assim, é necessário que eles viajem hoje, esse viagem é com J, que vem do verbo viajar, ok? Outra dúvida também que permeia muito na mente do aluno é a palavra a princípio ou em princípio. A princípio fala de início, né? Do começo, né? De forma inicial. Quando eu digo a princípio eu tinha 2 irmãs, hoje eu só tenho uma irmã. Então é a princípio, no início. E eu digo em princípio é quando eu vou me referir a teoricamente, como tese, por exemplo. Em princípio, todas as religiões são boas, né? A tese é que todas as religiões são boas. Mais uma palavra que eu estou lembrando aqui, que vocês têm muita dúvida, é sob. Sob e sobre. A palavra sob, S-O-B, ela significa em cima, quando eu digo assim, aliás, em cima não, desculpa, embaixo, quando diz eu estava sob uma marquise, né? Então, embaixo de uma marquise. Então, é sob, tá? E também pode ser sob no sentido de controle. Quando eu digo tá tudo sob comando, aliás, quando eu digo assim, tá tudo sob controle. Então, sob é S-O-B, o B mudo, é quando eu falo de controle, de comando, certo? E existe o sobre, quando diz sobre em cima, e o sobre a respeito de alguma coisa. Então, digamos que eu falo assim, o lápis está sobre a mesa, então está em cima da mesa. Mas quando eu falo assim, eu estava falando sobre língua portuguesa. Então, é o assunto a respeito de, acerca de. Beleza? E a palavra mal? Mal com L ou mal com U? Como escrever? Você pode substituir essas duas palavras pelos antônimos. O contrário de mal com U é bom e o contrário de mal com L é bem. Então, se eu falar assim, fulano, João, é um bom amigo. Então, eu vou usar o mal, se for ao contrário, eu vou usar mal com U. João é um mau amigo, com U, porque é o contrário de bom. Mas se eu falar João é bem-humorado, o contrário de bem é mal com L. Então, João é mal-humorado com L, certo? Então, sempre use os antônimos sabendo que o antônimo de mal com L é bem e o antônimo de mal com U é bom, ok? Usando essas duas palavrinhas não tem erro, vocês vão se dar bem. Tá gravando? Ai, meu Deus. Pessoal, é o seguinte, toda vez que vocês for... Errei. Ai, Jesus. Vamos estar trabalhando hoje é a palavra E uma das palavras que os alunos costumam errar sempre... Ah, não é sempre. Explicação, é quando eu tenho... Vamos para uma dica para vocês. Todas as palavras... Um desastre hoje. A razão pela qual... Beijo, amo vocês, estou com muita saudade, de verdade. E espero que a gente volte logo, tá bom? Fiquem com Deus.